Então, vamos falar de ticket médio antes dos feriados? Como que os feriados nacionais podem aumentar o faturamento do seu pet shop? Bora lá? Eu sou Sandra Bellato, eu sou empresária do ramo de pet shopping e médica veterinária há mais de 23 anos. Então, hoje vamos falar dessas vantagens que podemos ter, beleza? Primeiro, feriados nacionais, as pessoas voltaram a viajar, as pessoas estão saindo, mudando de estado, né? Ou indo para o litoral, vão para a praia. Quem é no litoral quer vir para a serra, quer vir para o interior, quer pegar uma parte mais rural. Porém, existem regras para se viajar com um animal. E você? Você está informando o seu cliente do que ele precisa para viajar? Porque através disso você consegue aumentar o ticket médio do cliente. Você pode, por exemplo, fazer um checklist do que ele precisa levar para venda, para a viagem. E você vai ver o que falta para poder lhe vender. Ração. Quantos dias ele vai ficar? Qual é a quantidade de ração que ele precisa levar? Ele tem um dispenser para poder levar ração? Ou ele vai levar aquele pacote aberto que daqui a pouco derrama todo no porta-mala, faz uma bagunça? Opa, vamos pensar em levar a ração dentro de um lugar certinho, onde já caiba a colher de medida ali dentro, para não ter de repente alguém que foi viajar junto, né? E vai acabar dando comida lá 10 vezes pro cachorro, quando chegar no último dia de viagem não tem ração mais pro cachorro lá? Opa, vamos pensar num dispenser de ração então. Ah, essa pessoa vai viajar para o litoral, ou vai viajar para uma área que já é endêmica de leishmaniose, de girofilária, né? Que são transmitidas através de um mosquito. Para viajar, será que não é interessante colocar um antipulga, um carrapaticida, de repente que já tenha um repelente junto? Ou ele vai para uma área mais rural, de repente colocar um antipulga e carrapaticida, né? Porque carrapatos na área rural tem bastante, mas também um sarnicida juntos. A pessoa mora numa cidade menor, vai para uma cidade muito grande, vai andar com esse cachorrinho em parques, em praças, em tudo que é lugar, então ele vai conviver com outros cães. Vamos proteger eles? Vamos vender as pipetinhas ali de antipulga, carrapaticida, sarnicida ou comprimido que dura mais tempo? Quanto tempo essa pessoa vai ficar viajando? Mais de 30 dias? Ela precisa levar o antipulga, carrapaticida para repor lá. Não é uma boa a gente lembrar o cliente sobre isso? Cachorro vai andar dentro do carro. Ele tá desverminado? Não tem risco de daqui a pouco dar um rebuzinho ali, dar uma diarreia, alguma coisa assim? Então a gente precisa pensar no vermífugo. E assim você vai fazer com tudo dentro do seu pet shopping. Então, na verdade, eu dei algumas dicas aqui, eu vou dar mais ali para frente, mas o que eu quero que você pense? Eu quero que você pense em como diminuir o trabalho do seu cliente. Quando a gente tem um comércio de pet shop, a gente não pode simplesmente vender mercadorias. Isso é o que todo mundo faz. Qualquer pessoa pode abrir um pet shopping e começar a vender mercadorias. A gente precisa deixar de querer vender produtos, como todo mundo faz, e a gente tem que querer solucionar problemas. Então, por exemplo, você pode montar um checklist do que é que uma pessoa precisa para as viagens. Na região em que você está, quais são as coisas mais necessárias? É uma região de praia? Né? A pessoa vai viajar muito para o litoral? É interessantíssimo que ela leve um banho seco, porque ela vai precisar passar nas patinhas para poder tirar aquela areia assim que eles voltarem do passeio, mesmo que o animal não tenha ido para a praia. Numa cidade de litoral, qualquer marginal ali tá cheia de areia e vai ficar grudada na patinha dos cachorros. Então você tem que ter ali naquela listinha. E você vai pensar em solucionar os problemas do seu cliente. Então converse com eles sobre as viagens. O que mais eles precisam? Eles precisam de um pote onde eles possam levar água dentro do carro. Fazem viagem de 4, 5 horas, é quente. Precisa levar água dentro do carro. Como que eles levam esses produtos? Explique para ele que hoje tem os dispensers que já vai com a água, que você só abre ali, já fica o pratinho pronto para o animal tomar. O vermífugo, o antipulga, o banho seco, fraldinhas higiênicas para utilizarem dentro do carro. Vai que esse animalzinho se aperta ali, quer fazer um xixizinho dentro do carro. O animal não pode viajar solto dentro do carro.
É proibido por lei, além de não ser nada seguro para ele. Então, mesmo que não fosse obrigatório por lei, eu continuaria indicando igual, porque em qualquer freada, qualquer coisa que tenha o animal dentro da caixinha de transporte ou contido no cinto de segurança, ele está mais seguro realmente. Isso é uma realidade, isso é a segurança dele. Seu tutor já tem uma caixinha de transporte? Qual que é o peso? Às vezes ele comprou uma caixinha lá quando o cachorro tinha 30 dias, uma caixinha bem pequenininha. Esse cachorro tá com 12 quilos. Opa, não vai na caixinha. Ele tem o peitoral, ele já tem o cinto de segurança, tá tudo ali com ele? Entendeu? São coisas que a gente vai ter que alertar. Então, sempre olhe para o seu cliente com um olhar de querer ajudar ele verdadeiramente. Sandra, a maioria dos clientes que eu converso, eles não querem levar os animais para viajar. O problema que eles precisam que eu solucione é aonde deixar esses animais. E aí, você tem interesse em ampliar e abrir um hotel, uma creche? Você tem espaço físico para fazer isso? É uma coisa que você deseja? Opa, olha, os meus clientes precisam muito de lugares para deixar os animais. Ou não, eu não tenho como fazer um espaço físico. Você tem como fazer um suporte para atender esses animais na casa deles? Né? De repente você monta uma equipe. Cada funcionário vai receber um X valor para visitar 3 clientes por dia. Daí vai 2 vezes na casa desse cliente alimentar, limpar, trocar casinha, trocar, né, a areinha quando é gato. Você consegue montar um esquema desse? Você está entendendo que quando você olha com o olhar de querer solucionar os problemas para o seu tutor, você abre mercado de trabalho para você? E começa a fazer um diferencial entre você e a sua concorrência. E este é o olhar que você tem que ter. Hospedagem é uma coisa que eu fiz por muitos anos. E assim, ó, o cliente paga a hospedagem, leva a ração, leva a caminha do cachorro. Então, assim, ó, ela tinha o custo da estrutura física. Como era eu mesma quem cuidava, porque era na minha casa, eu não tinha um custo extra de funcionários. Eu parei de fazer quando eu não tive mais tempo hábil para ficar cuidando da hospedagem. Mas era uma graninha que entrava assim, ó, em feriados, final de ano principalmente, né? Eu moro numa cidade fria. Então, assim, ali em outubro, novembro, dezembro, que é quando tá sol, a galera, ó, vaza pra praia. Então, hotel, no meu caso, vou te dizer que, olha, eu super recomendo. É uma coisa que se você tem esse espaço físico, consegue montar uma coisa legal, montou o espaço uma vez, acabou. O espaço está montado, é só você gerenciar os animais. Se você quer montar uma creche, o daycare, você tem que ter um curso de comportamentalista ou ter um comportamentalista que trabalhe para ti, para evitar as brigas, porque daí os cachorros ficam todos soltos, brincando juntos, né? Eu não tenho curso de comportamentalista, então quando me fala assim, tem 40 cães soltos, eu fico bastante preocupada, porque daqui a pouco um resolve brigar por causa da folha, mas hoje os daycares funcionam muito bem, sem problemas de brigas. E eu acho maravilhoso isso pro cão. Eu super recomendo o daycare, porque o cachorro precisa voltar a ser um pouquinho cachorro pela própria saúde dele. Cachorro precisa roer, cavar, cheirar, morder coisas duras, cheirar a bundinha de outro cachorro, se reconhecerem, conversarem, fazerem vocalizações de cães. Tem muitos cães que não encontram outros cães. Quando encontram é no dia do banho. Só que normalmente no pet a gente acaba não misturando eles ficam separadinhos em gaiolinhas, né? Até para estar prontinho, para ninguém fazer xixi em ninguém, ninguém babar em ninguém, né? Então cheirosinhos, limpinhos, tem que ficar tudo separadinho. Então esses cachorros não convivem com outros cães. Então se eles vão 2 vezes por semana para um daycare, cara, é perfeito para a vidinha deles, para tornar a vidinha deles leve. Então você tem que olhar se isso aí solucionaria problemas do seu tutor. Ele tem condições de pagar? Que qual é o público que você atende? Você não vai poder fazer um daycare para cobrar R$ 50 por mês, porque não vai dar, né? Então tem assim, você tem um público que conseguiria pagar por esse serviço, você soluciona os problemas e ele lhe paga. E é assim que você tem que olhar para todos os feriados. Então, para onde é que o pessoal vai? O pessoal vai mais pro sítio. Cara, faz uma boa hidratação nesse animal antes dele ir, para não grudar tanto carrapicho, ficar mais fácil de escovação. Vende a escovinha pro tutor. Explica para ele que se o cachorro for na lama, não mexe, espera a terra secar. Depois que a terra estiver sequinha, é só passar a escova.
O animal vai ficar mais viável para vir para a cidade. Não precisa colocar o cachorro sujo de lama molhado dentro do carro e fazer todo aquele estrafego, né? Tudo que for com lama, com terra, na hora que ela seca, a hora que você escova, ela sai com muito mais facilidade. Aí você vende já uma escovinha para ele. Depois que tirar a terra, pode até passar um banho seco para ele ficar mais cheirosinho. Já tem o banho seco, o antipulga, remédio de vermes. As vacinas estão em dia? Principalmente se for pegar ônibus, avião, essas coisas, as vacinas precisam estar em dia antes, tá? Não é na época da viagem. Se vai viajar de avião hoje, muitos dos países não aceitam mais o selinho da vacina da raiva. Na verdade, para poder ir para os Estados Unidos, por exemplo, e para Portugal, precisa da titulação da raiva. Então, você tem que ter feito a vacina 90 dias antes da viagem, para poder fazer o exame de titulação, para esse exame de repente vir, se ele vier negativo ainda, dá tempo de fazer alguma coisa. Então, você tem que fazer isso muito antes da viagem. Então, num bate-papo com o seu cliente, você consegue informar ele de todas essas coisas. Outra coisa muito legal para viagem, plaquinha de identificação. O cachorro pode se assustar por N coisas, sei lá o que pode acontecer. Mas se ele tiver com uma plaquinha de identificação, qualquer pessoa que tem uma boa índole vai pegar esse animal, vai ligar para devolver. Então, plaquinha de identificação. Sandra, ele é um Lulu peludíssimo. Cara, você vai viajar com ele, vai andar com ele na rua, põe uma correntinha com a plaquinha. Pode ser uma correntinha mais penduradinha, para não ficar tão justo no pelinho, porque senão o Lulu, principalmente, pode desenvolver aquela alopecia, né? Não nascer mais pelo ali naquela região. Né? Então coloca uma correntinha mais compridinha, mas com a plaquinha de identificação. Hoje a gente tem plaquinhas de identificação que tem um QR Code. Então se a pessoa abre o QR Code para poder ver os dados, você recebe no seu celular a localização da plaquinha. Então de repente você consegue saber onde está o seu cachorro com mais facilidade. Avisou isso pro teu tutor? Às vezes seja uma coisa que interessa muito. Eu tenho uma cliente que tem uma husky que não tem. Quanto mais ela sobe o muro, parece que aquela husky escala o muro, já colocaram gradinha virada para cima, eu não sei como ela consegue fugir. Ela falou assim, Sandra, agora ela tá presa, mas por via das dúvidas, vamos colocar uma dessa, porque qualquer pessoa que ache ela, a gente consegue abrir o QR Code. Porque é uma cachorra que se ela vê um... Eu não sei se de repente ela não pega aí no pé de um gavião que põe ela pro outro lado, porque ela pula alturas enormes. Então assim, ó, para esse tutor, ele precisa disso. Então a gente soluciona os problemas. E é assim que você tem que pensar com tudo. Então vamos lá pensar em algumas coisas práticas para viagem? Tapetinho higiênico, dispenser de ração, saber quanto que o cachorro come por dia, ver quanto de ração precisa levar no mínimo para não correr o risco de chegar lá e não encontrar a mesma ração. Fazer troca de ração repentina pode causar diarreia no cachorro. Então assim, ajude o tutor a calcular o quanto ele tem que levar de ração, quanto que o cachorro come por dia. Sandra, mas é ele que dá comida, ele sabe. Gente, às vezes não sabe. Eu tenho um monte de clientes meus que chegam aqui, a Sandra me dá 3 quilos de ração. Quanto dura 3 quilos de ração para ti? Ai, Sandra, não sei se dura 10 dias, 15 dias. Olha, não sei. Eles não sabem. Então, ajude esse tutor. Pese o animal, pese a ração, dê para ele a quantidade diária. Mostre para ele certinho. Né? Ajude. Então, o dispenser da ração, a ração que ele leva, né? Vermífugo, antipulga, banho seco, escovinha, guia e coleira. Se ele vai para um lugar quente, onde tem muito sol, vão passear na praia, roupinha para o cachorro. Agora eu fiquei louca, né? Não, gente, roupinha não é só para o frio. A roupinha para o calor é excepcional para os cães, principalmente se eles estão saindo de um local que não tem tanto sol e estão indo para um lugar mais quente, porque a roupinha vai ajudar a refletir. Então tem roupinhas de verão que são maravilhosas e que ajudam a esse sol não bater diretamente no cão, principalmente se fizer uma tosa de verão. Sabe aquela tosa de verão bem baixinho? Gente, aquilo prejudica o reflexo do calor do cão. Então, se você é um cachorro que fica muito tempo no sol, o ideal é que ele tenha sempre uma quantidade de pelo sobre a pele, para que aquilo ali não queime. Então, isso você também explica. Ah, a pessoa vai parar na viagem, vai parar em shoppings, vai parar em lugar assim. Meu, aquelas bolsas de transporte. Aquilo é maravilhoso, porque hoje tu pode entrar com o cachorrinho na guia no shopping, mas você não pode ir na praça de alimentação. Então, resolveram fazer uma refeição, resolveram se alimentar. O animalzinho tá na guia, põe dentro da sacolinha e coloca na praça de alimentação. Melhor que isso, você já indica essa bolsinha para o cliente quando o cachorro é bebê, para que ele já acostume a andar dentro daquilo ali, para já ficar dentro da bolsinha bem quietinho.
A minha cadela, quando a gente vai viajar, normalmente a gente sai correndo depois do serviço, sabe? Então, no dia anterior, a gente já vai arrumando as malas e tudo. E tudo que vai ficando 100% pronto, a gente põe numa sala. Por quê? Porque o primeiro que chegar em casa depois do serviço já começa a carregar o carro. Então, sabe que o que tá naquela casa, naquela sala já tá arrumada. Se a gente colocar a bolsinha dela lá pra levar, ela entra dentro da bolsinha e de lá ela não sai mais. Porque, tipo assim, tá na hora de ir passear. E ela fica dentro da bolsinha 2, 3 horas. Então, a gente não pode deixar a bolsinha dela no chão. Senão, ela já fica de castigo antes da viagem lá dentro da bolsinha aberta. Ela não quer sair. Porque ela sabe, ela significou que a bolsinha é uma coisa legal. Ela vai sair junto com a família, ela vai passear. É pra uma coisa boa. Então, você pode ensinar o teu tutor a fazer isso desde filhotinho. Gatos, é excepcional que o gato tenha contato com a caixinha de transporte dele, com a bolsa a vida inteira. Porque quando ele sai da casa dele, a bolsa de transporte e a caixinha é o que vai transmitir a segurança para ele. E viajar com gatos hoje está muito mais comum do que você pode imaginar. As pessoas saem com o gatinho na coleira, saem com o gatinho na bolsinha. E mais uma vez eu vou frisar a importância de você pensar no calor em que seu cliente está indo. Gatos têm mais dificuldade de fazer troca de calor do que os cachorros. Então eles sentem muito mais o calor dentro do carro do que os cães. Por mais que tenha ar-condicionado, às vezes vocês vão parar em algum lugar que não vai poder levar o gato junto e pode até deixar o vidro do carro aberto, mas o ar-condicionado vai ficar desligado, né? Leve aqueles tapetes gelados para você poder colocar embaixo do gato. O gato sozinho vai lá procurar e fica lá em cima do tapetinho, refrescando a sua temperatura. Vocês viram já quantas coisinhas eu já citei e que às vezes as pessoas nem lembram de levar para viagem? Vou dizer mais uma, que não é tão comum, mas eu vou te dizer que é muito útil e fica até de dica para você poder passar para frente. É levar aqueles cercadinhos, sabe? Para você poder o cachorro dentro, não necessariamente para colocar o cachorro dentro, mas às vezes você vai para a praia com o irmão, com o sobrinho, com não sei mais quem. E essas outras pessoas não estão acostumadas com o cachorro dentro de casa. E eles não param para se tocar que de repente o cachorro pode simplesmente vazar pela porta e fugir. Então, às vezes vão conversar com alguém, escancaram a porta, ficam conversando, o cachorro passa pelo pé deles, eles não vêm e o cachorro desaparece. Então, assim, toda vez que eu tenho risco de ir para algum lugar onde alguém pode deixar a minha cachorra escapar, eu coloco esse cercadinho, por exemplo, numa parte da casa, né? Que ela não tem acesso à porta da rua. Então, por exemplo, fica na metade de um apartamento, com acesso à cozinha, aos banheiros, aos quartos, mas não tem acesso à sala. A sala principal onde as pessoas abrem a porta para a rua. Ah, tu vai sair dali, tu vai almoçar em algum lugar, mas o lugar tem mesinhas fora. Às vezes tu olha, tem um monte de outros cachorros e o teu cachorro não é tão sociável assim. Tu senta da mesa, abre o cercadinho, coloca ele ali dentro, você fica ali convivendo com seu animal, brincando com ele, podendo aproveitar de todos os prazeres que vão ter na sua viagem, entendeu? Só que você tem o cercadinho ali. Gente, o cercadinho ele fecha igual um livro, fica uma coisinha assim, ó. Coloca em qualquer lugar de um porta-mala. É maravilhoso viajar com cercadinho, ele te dá uma liberdade tremenda. Vocês estão no meio da estrada, resolveram parar em algum lugar para ver alguma coisa? Precisou? Coloca o cachorro dentro do cercadinho. Teve necessidade? Coloca o cachorro dentro da bolsinha. Então você não perde os prazeres da tua viagem. E o cachorro aproveita igual, porque ele vai estar o tempo todo junto com você. Então ele vai aproveitar também, tá? Hoje tem aqueles geladinhos, eles podem levar os geladinhos para dar pro cachorro no meio da viagem para refrescar também. Levar shampoo, levar condicionador, levar o secador de cabelo. Não só coisas que você vende, você vai colocar nesse checklist de coisas que os clientes precisam levar. Então, se é um cachorro que ele vai ter que lavar na viagem, coloca lá secador de cabelo. Precisa ter. Eu vou te dizer que eu fui viajar uma vez com a minha cachorra, coloquei dentro da bolsinha, fomos, viajamos, etc e tal, e chegamos lá. Cadê Chuquinha para poder dar banho, escovar e prender os cabelos de novo, as gadeias? E cadê a guia? E cadê a escova? Não levei nada disso, esqueci em casa, né? Não olhei o checklist e deixei em casa. Pois cheguei lá no local da viagem, tive que ir num pet shopping comprar guia, lacinho e escova. É um absurdo, né? O meu marido queria me matar. Né? Então, assim, ó, se eu, que tô falando do checklist, que já falava sobre isso com os meus clientes, já consegui esquecer dessas coisas, você já imaginou o cliente que não tá tão adaptado com isso? Para viajar com os animais, precisa levar a carteirinha de vacinação. Então, alerta ele que ele precisa levar a carteirinha de vacinação. As vacinas precisam estar em dia, o vermífugo precisa estar em dia. É um animal que enjoa? Hoje a gente tem comprimidinhos para o enjoo.
Então, você já pode dar os comprimidinhos para enjoo para ele levar também. Levar pelo menos 5 brinquedos do cachorro para poder dar um por dia, para que ele mate a saudade dos brinquedos dele e não fique tão estressado. Pode levar brinquedos de roer para colocar dentro do carro, então aqueles chifres, casco, o próprio osso nó, né? Osso nó eu sempre alerto que ele deve ser dado como brinquedo. É para o animal mascar, desfez o nó, ele é jogado fora e precisa ser comprado um novo brinquedo. Ele não é um alimento, não é para o cachorro comer aquilo ali inteiro, tá? Que aquilo ali não é saudável para eles. Mas o osso nó como um brinquedo é uma coisa que eu gosto muito. Então ele pode levar isso para distrair o cachorro na viagem. O cachorro não ficar chorando, não ficar enjoado. Então ele pode levar ali. Vocês estão vendo o tanto de coisa que você pode conversar com seu cliente? E eu vou te dizer o ponto principal sobre isso. Quando você se interessa pela necessidade do seu cliente, ele para de olhar para você como um vendedor e ele começa a olhar para você como uma autoridade do assunto. Poxa, aquele cara ali entende. Olha, eu falei que eu ia viajar, ele já me falou de um monte de coisa que eu não posso esquecer, que eu nem tinha pensado em levar. Eu ia levar aquele saco de ração que tá fechado, mas na hora de voltar ia estar aberto. Se bobear, aquilo abre no porta-mala inteiro e ficar aquele carro fedendo ração por 3 meses seguidos, com aquela ração oleosa espalhada pelo carro. Então, vou levar num potinho já fechadinho. Vou levar os pratinhos do meu cachorro, né? Porque vai que eu chego lá e não tenho pratinho. Então, já leva os pratinhos do seu cachorro. Leva um pratinho que não tem risco de quebrar na viagem. Né? Nem que seja para usar só no período da viagem, mas leve pratinhos. Tapetinho, caminha. Olha a diferença do atendimento. Esse cliente olha para você como uma autoridade. Quando ele precisar de um banho tosa, ele vai lembrar muito mais de você com a sua atenção do que qualquer outro lugar. Quando ele precisar, ele tiver com vontade de trocar a ração do cachorro dele, para quem é que ele vai pedir informação? Quando você tiver um hotel e ele quiser deixar o cachorro dele após uma viagem, quem é que ele vai confiar que está querendo ajudar ele verdadeiramente? É assim que você transforma o seu cliente em fã. Aumentando a sua autoridade, mostrando do que você entende, mostrando do que você conhece e querendo ajudar essa pessoa verdadeiramente. Então, vamos aumentar as nossas vendas? Ajudando verdadeiramente o nosso cliente? Eu aqui atrás, não sei se dá para vocês verem, eu tenho algumas coisinhas que é de humano, assim, né? Canequinha, copinhos, tem vela, né? Difusores, tudo tem carinha de cachorro, coisa de cachorro, mas é pro ser humano. Quando as pessoas vão viajar, eu falo assim, você não vai para casa de ninguém, não quer aproveitar e levar uma lembrancinha? Olha que bonitinho. Leva uma canequinha, tal. E as pessoas levam. Só que se eu não tivesse oferecido, elas não iam lembrar, de repente, de levar uma lembrancinha para alguém. Então, é assim que você estimula a sua venda. E tu já pensou, ele compra um copinho lá com a carinha do cachorro dele, daí ele vai para casa de alguém e deixa aquela lembrancinha com aquele copinho, com aquela carinha, né? Olha que agradável que é. Imagina alguém chegar na sua casa com uma lembrancinha assim. Tu ia ficar feliz. E não é pelo que é a lembrança. Você ia ficar feliz porque a pessoa perdeu um tempo da vida dela pensando em você. Um sentimento de ela pensou em mim, ela se preocupou comigo. E é nisso que a gente tem que ajudar o nosso tutor também. Olha, já pensou você ir na casa da pessoa e deixar essa lembrancinha? Né? A gente tem chinelos, eu tenho outros presentes para humano assim, né? E daí a pessoa leva como presente. Então o cara veio tomar um banho e falou que ia viajar e eu já vendi o banho seco, a escova, o antipulga, entendeu? Aí você vai. E ele sai daqui feliz e tranquilo. Cara, tá tudo pronto, agora eu posso viajar tranquilo. Eu nem sabia que eu poderia ter tantos problemas no meio do caminho. Espero que eu tenha ajudado, né? Qualquer dúvida, clica aqui e manda esse vídeo para quem você acha que precisa. Beleza? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus.